Mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Então não se esqueça, Mecânica Nunes é e sempre será o seu canal da informação. Bora lá, Nissan Versa 2013, 1.6, 16 válvulas, 4 cilindros. É o March, é o pai do March, né? Eu falo que é o famoso pai do Nissan March. Aqui é o seguinte, galera. Esse Nissan Versa chegou pra gente aqui com um pedal de freio duro, mas ele fica duro só na segunda pisada. Só quando você pisa na segunda vez. A primeira vez ele até freia. Na segunda, terceira, quarta, você pisar uma vez atrás da outra, esquece, não tem freio. E aqui, ó, tá nítido que trocaram cilindro mestre, reservatório, né? Geralmente esses carros ele vem incompleto. Então já fizeram a troca. Acharam que era isso. E eu, quando eu fui buscar esse carro, né? Esse carro que pertencia a uma agência de automóveis, tá? Pra você entender melhor o contexto. E quando eu peguei lá, eu vi que na primeira partida frio, cara, era uma pedra. Mas aí era uma pedra mesmo. Aí depois que ele cai na marcha lenta, até porque a borboleta está um pouco aberta. Com a borboleta aberta, o vácuo vai ser menor. Fato, certo? Acelerou, o vácuo cai, pedal de freio fica mais duro. E com o defeito que tinha, ficava pior ainda. Aí quando ele caía na lenta, ele até que melhorava quando a borboleta fechava mais. Até aí, você entendeu. Comecei a andar com ele, trazendo para a oficina. Depois de 1,5 km que eu tava andando com ele, as rodas dianteiras começou a travar. Aí eu vou explicar para vocês aqui o porquê que acontece muito isso aí. E em relação ao cilindro mestre, no mínimo acharam que a roda tava travando por conta do cilindro mestre. No mínimo acharam que tava engripado, algo assim. Quando você freia, ele não volta. Aí eu fui olhar as pistas de freio, né? Primeira coisa que eu fui olhar era a pista de freio quando chegou na oficina, para ver se aqueles pinos deslizantes, se eles não estavam engripados, que acontece muito isso também. Também não tava. Aí eu falei, caraca, mano, tá osso aqui. Fui dar uma sangrada, falei, mano, eu vou sangrar só pra tirar uma dúvida. Sangrei a roda dianteira, eu falei, meu, podia ser flexível também. Cadê que saía fluido? Perdeu pressão. Aí ele só voltou a pressão depois que, você vai entender agora, quando eu soltei as duas porcas ali, ó, do cilindro mestre. E por que quando eu soltei as duas porcas do cilindro mestre, levemente ele volta a pressão? Simples, porque quando dá pau naquela valvuleta ali, o servo freio ele fica meio que um pouco acionado. Se ele ficar um pouco de leve acionado, você pode abrir o caninho, não sai fluido. Só vai sair fluido quando o cilindro volta totalmente. Aí ele começa a sair fluido por si só. Não precisa fazer nada. Aí eu falei, opa, tem um BO no servo freio. Imaginei que fosse o servo freio. Mas eu falei, não, antes de sair trocando peça, deixa eu dar mais uma avaliada. Fiz o quê? Pedi uma válvula. Até porque eu tava com a velha na mão. E a velha... O que tá acontecendo com a velha? Ela tá segurando o vácuo? Tá, ela tá segurando o vácuo. Qual é a regra aqui, pra quem não sabe? Aqui é lá do motor, aqui é lá do servo freio. Então a ideia aqui é, quando você liga o carro, ele puxar vácuo. Ele puxa vácuo, porém a válvula mantém o vácuo dentro do servo freio. Pra quê? Pra exercer a força que você não precisa fazer. Então a função do servo freio é o quê? É o cavalo, vamos falar assim, né? Ele é o burro de carga. Ele vai fazer a força que você não precisa exercer lá no pedal. Só que detalhe, além de ele deixar passar o vácuo para cá, qual é o problema? Ele também tá com obstrução para cá. E ele não pode ter obstrução para cá, ele tem que ter obstrução para lá. Então se você assoprar aqui, não pode ir. Mas para puxar, ele tem que vir livre. E ele não está vindo livre. Aí foi onde eu pedi uma outra válvula. Pedi outra válvula e matei na hora aqui o diagnóstico. A válvula nova, quando você puxa, ela vem em demasia, ou seja, ela vem totalmente livre, né? Daqui pra cá, quando você coloca na boca. Porém, a velha, quando você puxa, você vê que ela tá com obstrução, como se estivesse querendo entupir, ou seja, um defeito na válvula de retenção que tem aqui dentro, certo? Ela é muito parecida com aquelas válvulas PCV, igual essa daqui, ó. Tem uma aqui também, ó. A função é quase a mesma, né? Que deixa ele puxar os gases que está aqui dentro do motor, mais levemente, mas não deixa voltar. Então, ou seja,
Para concluir, apareceu aí, ó, qualquer tipo de carro que você dá a primeira freada, tem freio, na segunda, na terceira o pedal fica duro, é a válvula, não é o servofreio. Para você ter certeza que não é o servofreio, deixa o carro 2 a 3 horas no mínimo desligado. Na hora que você puxar essa mangueira, tem que ter vácuo lá dentro. Ou dormir de um dia para o outro. Chegou de manhã lá na oficina, puxou, tem vácuo, o servofreio tá bom. Se ele tiver qualquer tipo de furo na membrana dele, de maneira que você puxar, você não vai ter vácuo, no caso, dentro do servofreio. Você vai puxar, não vai mudar nada. É como se você já tivesse desligado o carro e pisado 1, 2, 3 vezes, que é o normal, né? Você desligou o carro, pisou no freio 1, 2, 3 vezes, quando você puxar não vai ter mais vácuo, certo? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado e agora você já sabe, pegou um carro aí, depois de rodar 2, 3 km, o freio está acionando sozinho, digamos assim, as rodas dianteiras estão travando e esquentando demais, o que você vai fazer? Você vai, a primeira coisa, desligar a mangueira. Você não vai abrir o sangrador, você vai desligar a mangueira. Desligou a mangueira, o freio voltou ao normal, no caso das rodas dianteiras, você sabe que o problema está aqui. Pegou também outro carro aí, aí você fala, pô, eu vou sangrar para ver. Você foi sangrar e não sai fluido, pô, tá obstruído. Não, não tá obstruído. Se a válvula também estiver ruim, como essa aqui está, você tem que lembrar que, como ela está retendo, como ela está retendo também para puxar, quando ela puxar o vácuo e você pisar no freio, ela também não vai liberar. Então você pisa, é como se tivesse pisado no freio e não tivesse tirado o pé totalmente do freio. Então por isso ela continua acionando as rodas, principalmente a dianteira. Aí você vai só desligar a mangueira, você vai ver que vai voltar ao normal. E aí você também não vai condenar o cilindro. Porque se a válvula estiver ligada lá, você abrir o sangrador e pedir para alguém sangrar, você vai ver que quase não vai ter pressão. E por que não vai ter pressão? Porque o cilindro está ruim? Não. Lembre-se, se o cilindro não voltar totalmente, o fluido do reservatório não desce. Não desce, para quê? Para que para a próxima pisada ele mande fluido. Então ele tem que voltar totalmente. Quando dá pau nessa válvula, ele não volta totalmente, então o fluido não desce. Por isso que aparentemente parece que o cilindro mestre perdeu pressão, aí não vai sair fluido nas rodas dianteira, traseira e por aí vai. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha fortalecido aí você aí no BO do dia a dia. Se precisa da Mecânica Nunes, você já sabe, o WhatsApp é 11 98200 1929. Tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui vai te ajudar. De repente você até hoje já está com esse pepino. Não precisa ser um Versa, pode ser qualquer tipo de carro que trabalhe, claro, cilindro mestre e um servofreio, exceto o Fusca, né? Fusca não tem isso. Então, já sabe, tá com pepino semelhante esse? Troca primeiro uma válvulazinha dessa que não é caro, antes de sair trocando tudo e sair gerando mais mão de obra aí para o seu cliente. Agradecendo sempre pela audiência, obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E precisou da Mecânica Nunes, repetindo mais uma vez, fazer manutenção preventiva, ajuda técnica ou algo do semelhante, o WhatsApp é 11 98200 1929 e estamos em São Paulo, capital, Zona Norte. Concluindo esse vídeo aqui, eternamente grato pela tamanha audiência e pelos quase 100 mil inscritos que a Mecânica Nunes já tem alcançado. Se não fosse cada um de vocês, Mecânica Nunes não seria nada. Agradecendo em primeiro lugar a Deus e a cada inscrito que está sempre aí dando aquela atenção, aquela moral e assistindo os vídeos aí para poder ajudar o canal a crescer. Quem financia o canal é você que está aí do outro lado da tela, sempre perdendo um pouquinho do seu tempo para aprender e para poder ajudar a gente a crescer a cada vez mais. Abraços e até o próximo pepino.